Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando. Sejam bem-vindos ao Book Haul do mês de maio de 2019. Ai, gente, peço desculpas pela luz. Na hora que eu sentei aqui pra gravar, eu gravei já o vídeo de leituras. Tô gravando em seguida. Na hora que eu sentei pra gravar ainda tava um pouquinho claro. Agora já são quase 6 da tarde, tá escuro. Vou virar aí pra vocês verem o céu, ó. Tá escurecendo. Mas eu vou gravar mesmo assim, porque vocês sabem que meu tempo tá curto e é o momento que eu tenho pra gravar, tá? Vou mostrar os livros que chegaram aqui no mês de maio, que foram muitos e lindos, excelentes, maravilhosos. Vocês vão gostar com certeza. Começando por um livro que me foi emprestado, dado. Quem me emprestou foi o Guilherme, um colega lá do Piquenique Literário, que é um grupo de leitura do qual eu participo todo mês. Ele perguntou se eu já tinha lido esse, eu não tinha, e aí ele me emprestou e falou que eu posso passar pra frente ou que eu posso devolver pra ele, tanto faz. Então, o livro é O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Eu sei que muita gente ama esse livro. E eu tô bem curiosa pra ler Neil Gaiman, que eu nunca li. Publicado pela Intrínseca. E a tradução é da Renata Pettengill. Parece que é um livro, vocês já sabem, né? Mas eu acho que é um livro que mistura um pouco realidade e fantasia, vai falar de infância, vai falar de memória, vai falar de imaginação. E eu tô bem curiosa para conhecer o Neil Gaiman. Obrigada, Gui. Este aqui foi um livro que o meu primo tava doando, né? Ele não queria mais, ele tava se livrando, basicamente. E eu peguei pra mim. A gente não perde essas oportunidades, né? E em minha defesa tinha lá, tipo, sei lá, 20 livros, 30 livros pra doar e eu peguei um. Ó, foi bom. Eu peguei da Isabel Allende, Inés del Alma Mia, que já foi recomendado por alguém pra mim aí nos comentários. E essa edição maravilhosa, capa dura, é da Plaza Janés. Então é um livro em espanhol. A namorada do meu primo é colombiana, então deve ser uma edição colombiana. E a Isabel Allende é nascida no Peru, mas ela é considerada uma escritora chilena. Olha que livro lindo! Tem imagens, tem mapas. Eu não sei exatamente sobre o que é a história, mas gostei. Olha só, gente, é um livro de tecido a capa. Morri com essa edição. Então, tenho aqui um Isabel Allende em espanhol para treinar um pouquinho. E pelo jeito, eu tava lendo aqui a sinopse, é sobre Inés Soares, uma moça que vem da Europa pra América. Na verdade, ela vai parar no Chile, em busca de um marido, que não é exatamente o que ela vai encontrar, mas ela vai encontrar um grande amor, uma grande paixão, e que vai tratar da fundação do Chile, porque é na época do século XVI. Nossa, adorei saber ainda que é um romance histórico, não esperava, achei que era um romance mais contemporâneo. E aí vamos aos livros que chegaram de parceria. Gente, esses livros, vocês vão pirar junto comigo. Primeiro, a editora Zahar, que é uma das minhas editoras favoritas, quis renovar a parceria comigo, eu fiquei super feliz. E aí eu postei no Instagram, né, nos stories, e perguntei pro pessoal que me segue lá quais livros da Zahar eles recomendavam, queriam que eu lesse dos lançamentos, né. E aí o que eu pedi, esse daqui fui eu mesma, porque eu tava muito, muito, muito afim de ler esse, ainda não li, pretendo ler logo, o Aladdin, que eles estão lançando agora, nova versão do conto clássico, de Yasmin Seal e Paulo Lemos Horta, por aquela coleçãozinha Clássicos Zahar. E aí, como sempre, aquela edição linda, uma edição de bolso, tá, gente? Eu tô mostrando perto, ele parece grande, mas na verdade, ó, vou pegar o livro da Isabel Allende, que é grande. Ó, ele fica pequenininho perto. Mas o da Isabel é grande, deixa eu comparar com o do Neil Gaiman, que é médio. Ó, ele é um pouquinho menor, tá? E ele é um livro fino, então eu quero ler logo, porque eu fui assistir o Aladdin no cinema, o filme, e amei, 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 amei. Só não gostei do Jafar, mas, tipo, todo o resto eu gostei. Então ele vai pegar esse conto, porque na verdade o Aladdin é um conto dentro das Mil e Uma Noites, né? E eu vou ler a sinopse aqui pra vocês, porque tá muito boa. Aladdin finalmente ganha uma merecida edição individual que oferece ao leitor toda a riqueza deste conto de As Mil e Uma Noites, como narrado por Sherazade.
habitualmente retratada como mera aventura infantil, a história do adolescente rebelde que luta pelo amor da princesa e pela lâmpada mágica mostra-se aqui muito mais rica e complexa. Essa nova versão, organizada pelo estudioso Paulo Lemos Horta, é traduzida para o português. A tradução é do José Roberto Ochea, traduzida pelo português a partir da aclamada versão inglesa de Yasmine Seal. Recupera detalhes, sutilezas e a força narrativa do original. Podemos ouvir a voz feminina e única de Sherazade hipnotizando o sultão, que ameaça matá-la quando a história acabar, mantendo-o assim à espera do episódio seguinte, tal como nós. Então, gente, esse daqui com certeza vai ser um dos próximos que eu vou ler, porque eu tô muito curiosa e eu tô muito na onda do Aladdin, assim, do filme. Bom, sou fã já do desenho desde criança e gostei da adaptação e agora eu quero ler o conto mesmo. E eles me enviaram outro, porque eu mandei um e-mail pedindo, né? Eu falei, por favor, me manda o Aladdin. Eu queria muito ler agora. E aí eu coloquei também que me interessava muito por esse livro, embora eu não fosse conseguir ler imediatamente, porque ele é maior, ele é grande. E aí eles me mandaram super gentis, né? Que foi As Bruxas, Intriga, Traição e Histeria em Salem. Foi escrito pela Stacy Schiff, é uma autora que já venceu o prêmio Pulitzer com outro livro. Olha a edição maravilhosa, como sempre, da Zahar. Gente, lindo. Eu amo esses mapas. A tradução é do José Rubens Siqueira. E o livro vai falar do caso da cidade de Salem, que fica no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e se passa no século XVII, as tais das bruxas de Salem. É um cenário ainda colonial, bastante puritano, lembrando, né, os colonizadores ingleses que foram para os Estados Unidos, no geral, eram protestantes, que é esse caso aqui. E na aldeia de Salem rola uma histeria a respeito de bruxaria, feitiçaria, e é sobre esse assunto que a autora vai tratar. Então parece que houve uma acusação de bruxaria, na verdade várias. Na cidade de Salem, em questão de meses, foram executadas 14 mulheres, 5 homens e 2 cachorros, todos acusados de bruxaria. Ou seja, foi mesmo uma coisa assim arrebatadora. A história das bruxas de Salem é verídica e esse aqui é um relato feito pela autora. Eu não sei o quanto de ficção e de não ficção que ela vai fazer aqui. Acredito que o foco dela seja não ficção, ela queira relatar de fato. E eu espero muito que seja bom. Eu adoro esse tema das bruxas, caça às bruxas. Lembra aí que eu li o Caliban e a Bruxa e entrou para os meus livros favoritos da vida, né? Vai analisar essa coisa da perseguição a mulheres que fugiam do padrão na Idade Média e esse aqui na Idade Moderna. Na verdade, a Inquisição, essa coisa da caça às bruxas, foi muito mais forte na Idade Moderna do que na Idade Média, né? E, gente, olha isso, no meio do livro tem um monte de imagens coloridas sobre essa época, sobre esse caso. Nossa, eu tô apaixonada por esses livros. Ai. E eu recebi da Companhia das Letras 3 livros de parceria. Nossa, fiquei bem feliz. O primeiro é o Escrever Ficção, um manual de criação literária, do Luiz Antônio de Assis Brasil, pela Companhia das Letras. O Luiz Antônio de Assis Brasil tem uma oficina literária de escrita criativa, né? E que ele transformou em livro. Então essa é a ideia desse livro, é lançamento. Quem escreve, olha, corre atrás desse livro. Eu já falei, eu postei que eu recebi esse livro lá nos stories do Instagram e pessoas muito confiáveis de gosto literário, de autoria também, vieram me falar que é um livro excelente, que estão lendo já e que estão achando incrível. Eu acho que como leitora também vai ser uma experiência sensacional, mas ainda não comecei, não peguei para ler e não sei se consigo ler tão cedo. Mas obrigada, Companhia das Letras. Me mandaram também o livro O Verão Tardio, do Luiz Rufato, que é um autor mineiro, contemporâneo, e eu nunca li nada dele, que eu me lembre. Talvez alguma coisa que ele tenha escrito prefácio, algo assim, porque o nome dele é bem conhecido, né? Mas eu acho que eu nunca li um livro dele mesmo, e eu gostei bastante da premissa. É a história de um homem de meia idade que depois de 20 anos sem aparecer na sua cidade natal, que é no interior de Minas Gerais, vai pra lá, e ele é um cara muito solitário. Foi abandonado pela mulher e pelo filho, e ele volta para sua cidade de interior, vai visitar os seus familiares, seus antigos amigos,
E aí ele vai lidar com tudo o que aconteceu nessa cidade ao longo desses 20 anos que ele esteve afastado. Tem muito uma... Eu senti, pelo menos na orelha, né, que é onde está descrita toda a história, eu senti um tom muito melancólico que eu costumo amar nos livros. Eu tô bem curiosa por esse. Quem mostrou esse livro no Book Haul do mês também foi o Humberto, do canal Primeira Prateleira, que tem um gosto muito parecido com o meu, e ele adora esse autor. Então eu tô esperançosa de que eu vou gostar também. E a companhia me enviou também mais um livro cuja autora estará na Flip, que é o Maternidade, da Sheila Heti. A tradução é da Julia Debassi. Essa autora, Sheila Heti, ela é canadense e é um livro sobre maternidade. Eu não sei, aqui tá escrito que é um romance. Eu até achava que era de não ficção, mas pelo jeito é um livro de ficção que vai tratar da questão da maternidade, ser ou não ser mãe, dos dilemas, parece que vai usar um pouco do humor também para trazer esse tema. E é um tema que me interessa muito. Eu, particularmente, não pretendo ser mãe, pelo menos por enquanto eu não quero, não penso nisso. E eu achei muito legal aqui na sinopse atrás, na verdade não é a sinopse, são vários depoimentos sobre o livro, né? E o primeiro, que é da Miranda July, uma escritora, fala assim: um livro para quem está pensando em ter um bebê, quem teve um bebê, quem não teve um bebê, quem não quer ter um bebê, quem não sabe o que quer, mas sente a pressão do relógio mesmo assim. Então eu gostei dessa pegada. Pretendo ler logo, já que a autora vem pra Flip, né? Eu queria ler antes de julho, vamos ver se eu consigo. Vocês vão ver que eu tenho um monte de livro aqui pra Flip e eu não sei se eu vou conseguir ler tudo antes da Flip, tô meio desesperada com isso. Tô pensando, na primeira semana de julho, em fazer uma maratona Flip. O que vocês acham? Vamos então, ó, comprei 3 livros da Flip esse mês. Um deles é o Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, pela HarperCollins Brasil. E a tradução é da Marina Vargas. A autora é nigeriana, graduada em literatura, graduada e pós-graduada em literatura, tem mestrado nisso. E essa história é a história de uma moça nigeriana que é casada e que precisa ter um filho, né? Tradicionalmente falando, espera-se dela a maternidade. Aliás, se conecta com o tema do livro que eu mostrei anteriormente, né? Porque o marido dela quer ter um filho, a sogra dela pressiona para isso também. E parece que vai rolar uma pressão pro marido dela casar-se novamente, ter uma segunda esposa, que é uma coisa que ela não queria. Então acho que o drama vai ser todo esse, vai discutir de novo questões de maternidade, de casamento, de submissão feminina. É o livro do Piquenique Literário de julho, na verdade, e estou curiosa. Vai ser bom ler de novo uma autora nigeriana. As nigerianas estão bombando, né, ultimamente. Um outro que eu comprei, que eu fiquei curiosa muito pela nacionalidade da autora, porque eu costumo gostar de autores israelenses, é o Uma Noite Markovitch, da Ayelet Gundar Goshen, pela editora Todavia. Eu adorei essa capa. A tradução é do Paulo Geiger, e é um livro maior do que eu esperava, ele é mais gordinho do que eu esperava. E é a história de 2 homens que vão se casar com 2 mulheres que eles não conhecem para tentar salvá-las do nazismo na Europa. Provavelmente todos eles são judeus e eles querem levar essas 2 mulheres para Israel para salvá-las da ameaça nazista. Só que um desses caras é tipo um bonitão que faz super sucesso, é todo carismático, e ele acaba se casando com uma mulher um pouco mais apagadinha. E por outro lado, o tal do Markovitch, é o segundo cara, é o contrário, ele é que é apagado e fica com uma mulher bastante exuberante. E aí ele vai lidar com isso, porque pelo jeito ele não quer cancelar o casamento quando chega em Israel. Foi isso que eu entendi, pelo menos, da história. Achei interessante a premissa. Comprei um de contos, não esperava que fosse um livro tão grande e bonito. É O Corpo Dela e Outras Farras, da Carmen Maria Machado, pela editora Planeta e Minotauro. A tradução é do Gabriel Oliva Brum e é um livro de contos. Gente, olha que livro maravilhoso. O corte dele é preto, ele é grande, por isso que eu falei que ele é maior do que eu esperava. Ele é maior em altura, em largura. E, gente, olha que lindo. Folha de rosto, sumário.
E é um livro de contos, então eu não sei muito ainda sobre ele. Vou deixar para falar depois que eu ler. Esse livro parece que foi finalista dos prêmios National Book Award, Shirley Jackson e Nebula, o Nebula. E foi vencedor do Lambda Literary Award na categoria Lesbian Fiction. Então provavelmente é um livro que vai tratar de temas LGBTQ+, e mais especificamente de lésbicas. E não fala explicitamente, mas eu acho que ela é norte-americana e é uma autora lésbica também, então autora LGBTQ+. Chegou aqui em casa um livro que eu tinha comprado há alguns meses, eu comprei na pré-venda, e que livro lindo, maravilhoso. É o Ponto Zero da Revolução, da Silvia Federici. Vai falar sobre trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. A tradução é do coletivo Sicorax e é publicado pela editora Elefante. Essa é a autora e é a editora daquele outro livro, Caliban e a Bruxa, que é um livro que fala sobre... Acabei de mencionar, né? É um livro que fala sobre a caça às bruxas, como a caça às bruxas foi uma maneira de domar as mulheres e torná-las submissas ou mais submissas aos homens. E esse livro também vai partir de uma premissa feminista e vai refletir acerca do papel das mulheres no trabalho doméstico, que é um trabalho super invisibilizado na sociedade, é um trabalho que não recebe reconhecimento, que não recebe salário, mas que é um trabalho pesadíssimo e infinito, né, basicamente. E sobre reprodução, porque as mulheres, quando não são força produtiva, quando não estão lá na fábrica trabalhando e gerando lucro pro empresário, né, elas são força reprodutiva, ou seja, elas estão gerando uma coisa extremamente valiosa para o sistema capitalista, que é o trabalhador. Então, pelo que eu entendi, a Silvia Federici nesse livro vai explorar esse assunto, que é um assunto pouquíssimo falado, e a editora Elefante me mandou ainda esse marcador lindo, maravilhoso, combinando com o livro, e na parte de trás também. Na verdade, é essa parte do livro aqui, né, que eles reproduziram no marcador. E, gente, o livro tá maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é todo... Ó, a folha de... Essa parte aqui do livro, esqueci o nome. Tem a folha de rosto, tem o sumário. E assim como no Caliban e a Bruxa, tem as ilustrações lindas no começo de cada capítulo. Aqui, ó. Eu tô tentando comprar o máximo possível em editoras independentes, na pré-venda, porque eu sei que a pré-venda ajuda muito a financiar o livro, a editora ter uma noção de quantos livros vão vender, esse dinheiro que chega antes para eles é importante. Então eu tô tentando, quando dá, comprar na pré-venda. E aí, para acabar, tenho aqui 5 livros de história, que são livros bem curtinhos, e livros de meio que paradidáticos. Eles vão fazer resumos a respeito de temas. Como vocês sabem, eu estou dando aulas de história no YouTube. Eu tenho um canal chamado Filo no Veste. Se você não conhece, entra lá. Eu dou videoaulas temáticas de história. Então eu estou me atualizando aí, principalmente meus materiais de consulta para poder dar aula, né? Por isso que eu comprei esses livros. Um deles chama-se As Primeiras Civilizações, do Jaime Pinksy, pela editora Contexto. Esse livrinho é de uma coleção chamada Repensando a História, assim como este aqui, A Escravidão no Brasil, também do Jaime Pinksy. Nesse As Primeiras Civilizações, ele vai falar de história natural, história social, agricultores e criadores, mesopotâmicos, egípcios e hebreus. Então ele vai falar principalmente do que a gente chama de pré-história, né? E da criação das primeiras cidades ali no Crescente Fértil. Este aqui, da escravidão no Brasil, vai falar sobre as razões da escravidão, sexualidade e vida cotidiana e as formas de resistência. Então vai tratar desses aspectos dentro do grande assunto escravidão no Brasil, que é um tema sobre o qual eu tenho falado muito, né? Se vocês estão acompanhando aí, todo mês, ou a cada 2 meses, eu lanço um vídeo sobre o Dicionário da Escravidão e Liberdade, que está sendo uma leitura extremamente enriquecedora. Tô fazendo junto com o Darwin no canal Seleção Literária. Então é um mês ele que posta e um mês eu. E, gente, eu tô aprendendo tanto com esse livro que eu tô querendo compartilhar. Os vídeos ficam até longos do tanto que eu falo dele. E aí eu comprei 3 livros da mesma coleção e também da editora Contexto. E eu vou comprar todos, viu? Aguardem porque eles vão aparecer por aqui nos próximos book hauls.
História Antiga, do Norberto Luiz Guarinello. Foi meu professor lá na USP de História Antiga. Ele vai falar muito sobre a construção da história antiga, então como hoje a gente enxerga a história antiga. Vai falar sobre o Mediterrâneo, navegações, cidades-estado, sobre o Império Romano. Tem alguns mapas aqui no meio, achei bem legal, porque são livros curtos. E eu conheço os autores, assim, eles são muito bem conceituados no assunto sobre os quais eles estão escrevendo. E ainda de história antiga tem esse Grécia e Roma, do Pedro Paulo Funari, que também é um especialista na área. E aí, como está dito aqui, ele vai falar especificamente das civilizações grega e romana, que são as que a gente considera que mais influenciam o Ocidente em vários aspectos, né? Em especial no cultural, no político. E o último que eles lançaram foi esse de História Medieval, escrito pelo Marcelo Cândido da Silva, que também foi meu professor lá na USP. O Marcelo Cândido é especialista em História Medieval, ele é bem preciso nas colocações, assim, ele não gosta que se generalize muito a Idade Média, o feudalismo, então eu acho que esse livro vai ser bem interessante. Também é curto, ele não é um livro grosso, então eu acho que ele vai abordar os pontos que ele considera principais para que uma pessoa, para que um historiador saibam a respeito disso, né? Então ele vai falar sobre o mundo romano e os reinos bárbaros, sobre a dominação senhorial, sobre igreja e sociedade, crises e renovações e sobre a fabricação da Idade Média. Ou seja, de onde nós tiramos, né, essa ideia de Idade Média que nós temos. Ou essas ideias, porque são várias. E aqui eu achei, ó, no marcador, todos esses livros vieram com um marcadorzinho da editora Contexto. Bem legal. E aqui o nome da coleção, que é a coleção História na Universidade. E tem vários títulos. Ainda vou comprar. História da África, História da América Latina, História do Brasil Colônia, História do Brasil Contemporâneo, História do Brasil Império, História do Brasil República e História Moderna. Acho que são esses que estão me faltando ainda. Tá bom, gente? Gostaram dos livros? Eu amei, eu estou apaixonada pelos meus livros novos. Espero conseguir ler pelo menos os da Flip o mês de junho e julho. Mas o mês de junho eu já tô desesperançosa porque vai ser muito pesado para mim em termos de trabalho. Tô corrigindo provas dos alunos. Tem a semifinal da Olimpíada de História que é super trabalhosa. Fora as aulas normais, as gravações lá no Filo no Veste. Mas estamos por aqui, certo? Me conta aí embaixo nos comentários se você gostou de algum desses livros que eu mostrei. Se já leu algum deles também, eu queria saber a sua opinião. Não se esquece de deixar um joinha pra mim. Se quiser comprar algum desses livros ou qualquer produto pela Amazon, não se esquece de usar o meu link que me ajuda bastante. Clicando nesse link, comprando normalmente, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão da Amazon pela venda, tá bom? Um beijo, gente, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!